Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Simone, Costurando Histórias, e hoje, faltando uma semana para o Dia das Mães, a nossa contação de história vai ser sobre a maternidade. E a história começa há alguns anos atrás, quando eu comecei a minha jornada para me tornar mãe. Sempre fui apaixonada por criança, por isso escolhi a docência, a educação como profissão. Mas o meu amor por criança não parava aí. Eu sempre quis ser mãe. E me casei aos 27 anos e o meu marido, então, ele era vasectomizado. Mas foi uma conversa que nós tivemos, né, quando a gente se conheceu, que meu sonho era ser mãe, e ele sempre, né, trabalhou dentro do hospital na área da saúde, me falou que era possível fazer a cirurgia reversível. Ele foi muito sincero comigo, ele falou no primeiro encontro que ele, né, já vinha de um primeiro casamento e que ele era vasectomizado. E aí foi então o nosso primeiro entrave, foi este, né, fazer a cirurgia reversiva para que a gente pudesse ter filhos. Mas aí, tendo ele feito a cirurgia reversiva, que foi um processo bem delicado, demorou muito tempo, né, muitas horas de cirurgia, mas graças a Deus conseguiu se reverter e ligar, né, os caninhos ali dele para que ele pudesse novamente ter filhos. Mas passado-se o tempo, eu não engravidava. E aí a gente foi a um especialista e eu fiz alguns exames e descobri que eu tinha dificuldades para engravidar. Taxas hormonais muito baixas. Depois fiz reposição hormonal, continuava não conseguindo engravidar. Aí a gente descobriu que eu tinha também endometriose, que é um dificultador, né, para a gravidez, e fiz um tratamento para isso depois. E seguido disso eu fiz 4 inseminações artificiais, aonde coletava-se os espermas do meu marido e eles passavam por um processo de fortalecimento e eram injetados no período, né, de ovulação no meu útero, para que facilitasse o processo, né, de gravidez. E mesmo assim eu não engravidei. Inclusive no último procedimento, o médico fez o procedimento 2 vezes. Na noite ele fez a inseminação, e no dia seguinte, como ainda havia sobrado um resto de material de esperma, ele fez novamente e falou para mim: olha, se prepara, porque você pode ter vários filhos. E eu falava: doutor, não tem problema, eu quero ter filhos. Se vem 3, 4, eu dou um jeito, eu quero ser mãe, né? Assim, meu fascínio por ser mãe, a minha vontade era assim maior do que tudo. Mas passado-se ali o período de um mês, eu menstruei e eu não estava grávida, né? Então, para mim, assim, foi muito frustrante. E aí o médico pediu, né, que a gente fizesse uma cirurgia, uma microcirurgia com câmera, para ele avaliar o que poderia estar acontecendo dentro do meu útero, porque até então já tinha sido feito. Bom, e essa cirurgia, essa microcirurgia, ela tinha um custo, e assim, um pouco antes disso também, a gente havia descoberto que os canais do Jorge haviam fechado, que era uma possibilidade. O médico havia nos informado que o organismo podia produzir ali algo que fechasse os canais, e aí ele havia parado de produzir os espermas, e aí a gente precisou então fazer uma nova cirurgia. Então o Jorge passou por uma segunda cirurgia para reverter
a vasectomia, e nessa segunda cirurgia apenas um dos caninhos de um dos lados conseguiu ser restabelecido, o outro não. Então, quando o médico saiu da sala de cirurgia, ele falou para mim: você acredita em Deus? Ore, porque eu consegui com muita dificuldade ligar um dos caninhos, mas existe a possibilidade. Eu falei: doutor, não ser mãe não é uma opção para mim, então eu tenho certeza que vai dar certo. E assim, um agradecimento em especial ao Dr. Marcos Hirazaki, que foi o médico que fez essa cirurgia reversiva, um médico assim muito humano, uma pessoa fantástica. Muito obrigada, Dr. Marcos. E depois de todos esses percalços, a gente resolveu então tirar aí uns dias de férias e fomos para a praia junto com meu irmão mais novo, Mauro, que estava indo numa excursão em lua de mel. A gente foi junto para passear e assim retornamos da praia. Era final de ano, eu tinha também uma empresa que mexia com decoração e começamos a trabalhar com as decorações das formaturas de pré-escola. E eu estava numa tarde, me lembro, nossa, muito bem, trabalhando no anfiteatro da Biblioteca Municipal da cidade de Araçatuba, né, onde eu morava até então. E eu sempre tive muita infecção de urina desde criança, e eu estava com uma infecção de urina, e então eu ia trabalhar ali com a decoração até terminar, e ia ao pronto-socorro para passar por um médico para pegar um remédio. E assim eu subi em escadas assim, 4, 5 metros de altura, colocando decoração, e aí passando mal, com febre, com avanço de vômito e aquela infecção de urina forte. E terminei. O meu marido, então, na época, o Jorge, passou, né, me pegou, ele trabalhava comigo, mas dependia do horário que ele fazia na Santa Casa. E aí ele me levou, né? Nós fomos lá para o pronto-socorro, o médico me examinou, pediu o exame de urina e realmente deu uma infecção muito forte. Mas aí, como de praxe, eu não sei porquê, talvez, e com certeza, né, foi já a mão de Deus ali. Ele falou assim: mas antes de eu te passar antibiótico, como você tá assim apresentando enjoo, outros sintomas, como que tá a sua menstruação, né? Tá atrasada? Aí eu falei: olha, doutor, aí contamos tudo, né? Fala: não, eu não engravido, né? Já fiz muito tratamento, tudo, né? Ele falou assim: olha, mas antes de eu te dar esse remédio que é forte, eu prefiro fazer um exame, eu quero fazer um exame de gravidez. E aí ele colheu a minha urina, meu sangue, fez vários exames e fui para casa para esperar o resultado para poder receber o medicamento. E estava em casa descansando um pouco quando eu recebo a ligação do hospital. Na época o Jorge ficou bem preocupado porque ele trabalhou a vida inteira dentro de hospital, e aí assim, o hospital ligar querendo falar de um resultado não era boa coisa, e pediu que a gente retornasse naquele momento para o hospital porque o médico queria conversar com a gente. Eu, mais inocente, falei: não, a infecção deve estar forte, talvez vai querer me internar para tratar, mas tudo bem. E aí, assim que a gente chegou lá, o médico nos chamou até a sala dele, e aí ele falou: tenho duas notícias para dar, uma boa e uma ruim, vocês querem qual primeiro? Aí eu falei: nossa, nem sei, né? Que será uma notícia boa e uma notícia ruim de um exame de uma infecção forte, né? Aí eu falei: doutor, fala boa primeiro, né? Ele falou assim: bom, não, eu nem me lembro, gente, se eu falei a boa ou a ruim, enfim. Ele falou: você está com uma infecção de urina muito forte, realmente, mas você está grávida, então a gente tem que ver como a gente vai fazer esse tratamento.
E naquela hora a gente tinha ido de moto, o capacete caiu da minha mão, eu comecei a chorar. O Jorge também, né? Assim, foi um momento muito emocionante pra gente. E eu já corri no orelhão na frente, já liguei pra minha mãe, já contei. E assim, foi um dia muito emocionante, muito marcante na minha vida. Então, foi o meu primeiro milagre. E aí, a gente fez os exames, eu estava grávida, realmente de uma... Até o 5º mês a gente não sabia se era menina ou menino, porque estava sentado o bebê e de rostinho virado para dentro, então no ultrassom a gente não conseguia ver o sexo, né? E aí eu fui fazendo ali todo o enxovalzinho neutro, até que a gente conseguiu depois descobrir que era uma menina. E aí eu dei o nome de Maria Júlia, Maria, em agradecimento a Nossa Senhora pela graça, e Júlia em homenagem à minha avó, a minha bisavó. Então, assim, foi meu primeiro milagre. E a Maria Júlia nasceu, teve que ser feita uma cesárea, porque ela permaneceu sentada, ela não entrou, não encaixou para nascer, né? Então foi um pouco tenso para mim o momento, mas graças a Deus, uma filha maravilhosa que hoje tem 20 anos. E passado um ano eu senti enjoo novamente, e aí, como já foi um enjoo, para mim já era um enjoo conhecido, eu levei um susto, porque o dia que eu fui para casa da minha mãe com a Maria Júlia de manhãzinha, que eu deixava ela lá para ir trabalhar, minha mãe tinha uma planta, uma árvore na frente da casa dela, que tinha uns coquinhos que tinha um cheiro adocicado, e da primeira, né, da gravidez da Maria Júlia, eu tinha enjoo daquele cheiro. E aí eu cheguei lá e eu senti o cheiro da planta e tive um enjoo, e os enjoos começaram a ficar frequentes e eu suspeitei que pudesse estar grávida de novo, embora não acreditasse que seria, né, possível eu conceber mais uma vez, né? E de fato fui fazer o exame e estava grávida da Giovana. Então, dali 9 meses, a Giovana nasceu. Elas têm 1 ano e 10 meses de diferença uma da outra. São meus 2 milagres. E assim nasceu a Giovana. Giovana, como o nome diz, é Deus presente. E ela foi nosso segundo milagre. E eu só tenho a agradecer pelas minhas 2 filhas, meus 2 milagres. Sempre Deus presente em nossa vida, nos fortalecendo, nos capacitando para que a gente alcançasse esses milagres. Então, hoje, para encerrar, eu quero deixar aqui de mensagem para você. Se você não puder ser, eu não podia encerrar sem dizer isto, ser mãe de barriga, biologicamente falando, pense em ser mãe de coração, pense na adoção. A adoção era algo em que eu pensava, era uma opção minha. E assim como eu imaginava assim, meu sofrimento querendo ser mãe e não conseguindo, uma criança querendo uma mãe e não tendo, né, o tamanho do sofrimento também que essa criança vive. Então, se você tem essa opção, o amor é tão grande quanto. Seja mãe de barriga, seja mãe de coração, o importante é o tamanho do amor que a gente, como mãe, tem para dar para os nossos filhos. E acredite, isso faz toda a diferença para essas crianças. Então, mães que amam, esse amor assim inexplicável, a todas vocês, meu muito obrigada. E a você que ainda não conseguiu, eu acredito que você vai conseguir. Depois me conta. Grande beijo, boa noite a todos.